nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Nesta aula, a aula de número 15, nós vamos continuar apresentando a partição água-solo. Esta é a quarta aula da sequência de partição água-solo. Nas 3 aulas anteriores nós apresentamos o conceito inicialmente e as teorias de como aplicá-lo para a partição de água-solo. Ou seja, fase dissolvida, fase adsorvida. Na aula de hoje nós vamos apresentar alguns conceitos para tentarmos finalizar até a próxima aula esse conceito de distribuição entre essas duas fases. Na aula de hoje nós vamos apresentar o conceito, vamos estender o conceito que nós chegamos a discutir nas 2 aulas anteriores, o conceito de compostos hidrofílicos e compostos hidrofóbicos. O que é um composto hidrofílico e um composto hidrofóbico? É fácil de nós entendermos o conceito. Nós vamos tentar apresentar uma forma de mensurar isso mais tecnicamente. Então, composto hidrofílico, instintivamente, pela própria formação da palavra, a gente consegue entender. É um composto que gosta de água, vai tender a ficar mais na água, ele pode se dissolver mais facilmente. O composto hidrofóbico é o composto que não necessariamente particiona para a água, ele não gosta da água, ele não fica em água. Entretanto, para que nós possamos falar tecnicamente, nós consigamos comparar se um composto é mais ou menos hidrofílico que outros, existem algumas formas, e uma das formas mais comuns, a mais utilizada, e que foi então utilizada pela nossa ciência de hidrogeologia de contaminação, é a definição do que nós chamamos de partição água-octanol. Então, na aula de hoje nós vamos focar na partição água-octanol. Basicamente, o octanol é um álcool orgânico de cadeia longa, 8 carbonos, octanol, que ele é, ao contrário do etanol, que é perfeitamente imissível com água, ele é praticamente imissível, pouquíssimo imissível com água. Tá? Então, existe uma forma de a gente mensurar a hidrofobicidade dos compostos colocando no mesmo recipiente, como nós podemos ver aqui nessa ilustração, uma quantidade de água e uma quantidade de octanol. E dentro desse recipiente com água e octanol, eu coloco o nosso contaminante com concentração conhecida em água. Agito, espero as fases separarem completamente e depois eu meço novamente a concentração em água. O que vai acontecer? Parte do contaminante vai particionar para o octanol. E eu vou ter então uma concentração do composto no octanol e uma concentração na água. O mesmo raciocínio que nós havíamos utilizado para a determinação da concentração no solo, nós podemos fazer em relação ao octanol. Se eu parto de uma concentração conhecida em água e eu meço depois, toda a massa que deixou de estar presente na água é porque particionou no etanol. Eu tenho o volume conhecido de etanol, eu determino a concentração no etanol. Relacionando as duas concentrações, como mostra essa nossa fórmula aqui, a concentração no octanol dividido pela concentração na água, nós vamos desenvolver o que se chama coeficiente de partição octanol-água. Ou seja, eu tenho a quantidade de contaminante que particionou para o octanol, a quantidade que particionou para a água. Considerando que a água é o nosso composto de interesse, o octanol é o nosso orgânico, ou seja, ele representa a quantidade de massa que vai para esse composto orgânico. Além do nosso uso, por o que nós vamos apresentar aqui na partição para o solo, o octanol é muito utilizado, por exemplo, para quando você tem uma quantidade de composto no seu sangue, você tomou um determinado remédio e ele vai circular dentro do seu sangue. O nosso sangue é formado basicamente por água, né? Então, é uma água que está carregando uma determinada concentração, só que esses compostos eles podem ficar preso na nossa gordura do corpo. A gordura do corpo, que é a parte orgânica, ela vai estar representada pelo octanol. Então eu sei o quanto fica preso no nosso organismo. Por isso que alguns compostos, quando a gente ingere, eles tendem a ficar, que a gente chama de bioacumulativos, a gente pode medir pela gordura do corpo. Por quê? Porque a gordura do corpo está retendo esse composto no nosso corpo.
A mesma coisa a gente faz com peixes, com os animais, nós podemos determinar o quanto está sendo acumulado. Por quê? Porque ele vai ficando acumulado na gordura do corpo. No nosso caso aqui, para falar de contaminação em água subterrânea, em solo, essa partição que nós estamos falando, nós vamos usar essa referência octanol água para saber quanto o composto é hidrofóbico, para depois eu poder relacionar o quanto ele pode particionar para o solo propriamente dito. Então, se vocês procurarem na literatura, o KOW é extremamente conhecido. Nós podemos ver alguns valores típicos de KOW. Normalmente, para os compostos de interesse em águas subterrâneas que nós temos, o KOW varia tipicamente entre 10 a menos 3 e 10 a sétima. Varia 10 ordens de grandeza. Nós temos vários valores aqui. Como nós olhamos na nossa fórmula aqui, o octanol está no numerador e a concentração da água no denominador. Se nós tivermos valores muito elevados de KOW, significa que a concentração no octanol é mais elevada do que a concentração na água que está no denominador. Tá claro? E se o KOW então é muito elevado e a concentração no octanol é mais elevada, significa que o composto ele é mais hidrofóbico. Por quê? Porque ele tende a particionar mais para o octanol. Se eu tiver, em contrapartida, valores mais baixos, mais próximos dos 10 a menos 3, como nós apresentamos os extremos, 10 a menos 3, 10 a sétima, os valores que tiverem aqui para baixo, eles são os valores de compostos hidrofílicos. Então, eu pego na literatura um composto que tem um KOW muito baixo, eu já sei que ele é um composto hidrofílico e ele vai tender a ficar mais na água subterrânea. Se ele fica mais na água subterrânea, como eu já repeti em aulas anteriores, a água subterrânea é o elemento móvel em subsuperfície. O que vai acontecer? Os compostos hidrofílicos tendem a andar mais no meio ambiente subterrâneo. Os compostos hidrofóbicos tendem a andar menos, eles são compostos menos móveis, mais próximos da fonte. Tá? Então, eu tenho esses compostos típicos aqui, como nós vemos, eu costumo mostrar o que é hidrofóbico e hidrofílico e alguns valores podem ser tomados como padrão. Um composto com KOW acima de 10 a quarta, ele é considerado um composto hidrofóbico. E um composto com um KOW abaixo de 10 a primeira, ele é considerado hidrofílico. Lembre-se que muitas vezes na literatura vocês vão encontrar, como isso é uma potência de 10, muitas vezes é conveniente utilizar o logaritmo em base 10 para essa representação. Então o log em base 10 de 10 a quarta é 4. Então muitas vezes, por costume, alguns autores apresentam o KOW como sendo 4. O KOW sendo 4 não é que ele é 4, ele é 10 a quarta, então vocês têm que só ver se a literatura está apresentada corretamente. Se ele fosse 4 e não fosse o log, ele seria hidrofílico. Se ele é 4 e é o log, ele é hidrofóbico. É importante ver se o autor se refere ao logaritmo ou ao valor em si. Mas de qualquer maneira é isso que nós temos. Apenas para mostrar que a gente ainda tem entre 10 a primeira e 10 a quarta, nós temos aqui 3 ordens de grandeza, que o composto mais próximo do 10 a primeira vai ser o moderadamente hidrofílico e o para cima moderadamente hidrofóbico. A gente tem uma zona onde ele está meio pouco distinto se ele é mais ou menos hidrofóbico. Tá? Mas é importante que a gente saiba que esses compostos hidrofóbicos eles tendem a particionar então mais para o octanol. A gente já sabe então que os compostos hidrofílicos ficam em água. Agora nós só vamos fazer então o link entre a teoria do carbono de partição ligada ao carbono orgânico e o KOW para que a gente consiga fechar a teoria. Na próxima aula nós finalizamos esse raciocínio.